você que acompanha Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fanfics. Antes de começar a falar sobre o tema, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é o mais importante, assim como ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui no canal. Peço também para você curtir e seguir o site que está linkado na descrição, assim como as redes sociais, porque é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, games, tem livros, HQs e muito mais coisas rolando nesse mundo da cultura pop. Eu sei que o tema fanfic é um pouco polêmico para muita gente. Enquanto uns adoram, outros podem depreciar essa forma de coletividade do próprio fandom, né? Ou seja, do coletivo de fãs. Eu gosto de fanfics, confesso que faz algum tempo que eu não leio algumas, mas, entretanto, né, porém, todavia, eu acredito que fanfic pode ser algo que desperta a paixão por muitas outras coisas que acabam fora dos fandoms, né? Que saiam da bolha daquilo que foi iniciado, daquilo que a pessoa se atraiu de forma inicial. Eu acabei fazendo uma postagem de listagem no site, que novamente está linkado na descrição, em que eu falo um pouco mais sobre como começou a fanfic e outros detalhes sobre ela, né? E também alguns projetos, né, algumas obras que são inspiradas em fanfics primeiro e depois geralmente se transformam em livros que estão ganhando formas, outros tipos de meios, né, outros veículos, principalmente filmes. Alguns, obviamente, são bem conhecidos do público, como Instrumentos Mortais, 50 Tons de Cinza, tem A Hipótese do Amor, tem a franquia After, tem agora também que vai ser lançado em maio, no Prime Video, Uma Ideia de Você, e outros também que acabam ganhando alguma forma de fanfic, né? E ali eu também acabo listando algumas obras que não foram inspiradas em nenhum material já existente, elas são completamente originais, né? Porém começaram dentro de sites, foram essencialmente do Wattpad, que se tornou um grande lançador de novos autores, e que ali, por ser o Wattpad, eles acabam também depreciando essas obras, porque o Wattpad é um espaço que começou como um espaço também para fãs colocarem ali suas histórias, e eu vou explicar mais detalhes sobre o que é fanfic, como começou e tudo mais daqui a pouco, mas também ele virou um grande celeiro para as pessoas postarem essas ideias originais e serem publicados através do próprio selo da Wattpad e talvez conseguir contratos milionários para adaptações de suas obras ou conseguir publicações em editoras maiores. Nesse vídeo eu vou falar sobre exatamente um pouco da história da fanfic e também explorar um pouco sobre os gêneros dessas histórias. Lembrando que aqui eu não vou falar sobre as minhas fanfics favoritas, por exemplo, e aqui eu também vou falar, tem uma abrangência muito maior, né, do que exatamente muita gente pode questionar, né? As fanfics são muito maiores, né? Tem outros tantos espaços que as pessoas podem explorá-las, né? Mas enfim, vamos começar então. Fanfic nada mais é do que a forma amadora de escrita que é desenvolvida por fãs, né? As histórias são criadas por fãs. E essas histórias podem variar de pequenas frases, conjuntos de frases realmente, até longas histórias. E também ela tem algo a seu favor, que ela é possível variar dentro os temas e também os elementos dessas histórias. Os fãs, então, podem escrever sobre livros, né, HQs em geral, né, graphic novels, filmes, seriados, tem desenhos animados, mangás, animes, tem videogames e até mesmo pessoas reais, né? Algumas pessoas acabam explorando ali histórias com pessoas reais.
O termo que conhecemos hoje, que é fanfic, começou, na verdade, na década de 60. Muita gente acredita que é algo dos anos 2000 para cá, mas, na verdade, inicia-se na década de 60 com o fandom de Jornada nas Estrelas, né, de Star Trek. E as histórias eram publicadas através de fanzines, né, revistas feitas por fãs, para fãs, que eram vendidas de porta em porta, praticamente, ou em convenções de fãs de ficção científica, por um valor simbólico para manter ali, para continuar a publicação de várias maneiras, seja com os custos de impressão, seja com custos de diagramação e tudo mais. Obviamente, com a internet, começa então a surgir sites dedicados para este tipo de publicação. Eu lembro, por exemplo, que o Orkut tinha espaços para algumas fanfics, né? Dentro das comunidades de algumas coisas particulares. Aqui no Brasil, teve sites voltados só para isso, teve alguns fandoms que ganharam sites dedicados a só a publicação das fanfics, mas também tem, por exemplo, o Wattpad, como eu já falei, o fanfiction.net, que é talvez um dos mais famosos junto com esse, e o Archive of Our Own, famoso também por AO ao cubo. E esses são os espaços geralmente mais acessados para a publicação dessas histórias, que novamente se varia a variedade dos elementos é gritante e, obviamente, tem muitas histórias que são ruins, né, assim como livros, assim como seriados, assim como filmes, videogames e tudo mais. Existem histórias ruins, eu não vou passar pano para isso. Mas também tem histórias muito bem elaboradas, muito bem escritas. E elas acabam também sendo o processo de iniciação para grandes autores, como é o caso de muitas pessoas que ganharam espaço. Agora, né, estão ali entre os mais vendidos do New York Times, por exemplo. Desde a época de Star Trek, fazem pesquisas para saber exatamente o gênero, né, e espaço demográfico. Aqui eu não vou entrar, por exemplo, no espaço de países e raças, etnias e sexualidade, porque orientação sexual, né, porque ainda não se tem dados mais precisos e, obviamente, os focos dessas pesquisas são muito distintos ainda. Porém, é sempre importante notar que, sim, a maioria das pessoas que acabam lendo fanfics se identificam como gênero feminino e possuem entre as idades de 20 a 30 anos. A maioria, obviamente, tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas que consomem esse tipo de conteúdo. Porém, a maioria, as pesquisas sempre apontam que esse público tem um leve daquilo, né? A maioria tá aqui, esse tá um pouquinho acima desse consumo das histórias. E aqui eu vou falar sobre alguns dos principais gêneros que são explorados dentro das fanfics. Obviamente a gente também tem ação, aventura, romance, comédia, drama, mas tem alguns outros que entram na terminologia de quem escreve, de quem consome fanfic. E o interessante também de fanfic é que elas podem fazer pareamentos, né, diferenciados. Nem sempre concordo com alguns, porque alguns são totalmente péssimos, né, não compreendem a razão de ser problemático. E tem outros também, e também tem os crossovers entre algumas publicações diversas, personagens diversos que acabam ali entrando nesse mix, nessa mistura que é o mundo de fanfic. Então vamos lá. Começando com Angst, que nada mais é do que a angústia, né, como tema principal, e a principal personagem tem essa angústia exacerbada, praticamente, né, em sua trajetória da história. Geralmente ele é pareado com conforto, mas o conforto nem sempre é quase pode ter. A angústia
é necessária, mas o conforto aparece, sei lá, nos minutos, nas últimas frases do último capítulo, né? Obviamente, a gente tem que falar dos universos alternativos, que são ambientados exatamente em espaços de tempo diferentes da obra original. E o universo alternativo tem os seus próprios subgêneros, que pode ser de viagem no tempo, a questão de alma gêmea e outras coisas, né, que é um universo meio metalinguístico às vezes, né? Então ele tem vários subgêneros que acrescentam bastante dentro da história, mas, novamente, tem que ser fora do que já é canônico. Como eu disse, tem os crossovers, e esse tipo de gênero é chamado de fusão. Tem o Fixed, né, que é o arruma, né, que exatamente tenta arrumar alguns pontos deixados ou um final que as pessoas não gostaram de algumas produções, de algumas obras. Tem os chamados Dark, que são mais sombrios do que a obra original, que são mais depressivas que essa obra original, e novamente também tem os gêneros em si, eles podem estar mesclados, eles podem existir de forma conjunta dentro das histórias, então é interessante ver essas combinações. Tem o Fluff, que nada mais é do que as histórias mais fofas, que geralmente são histórias mais leves, divertidas, são histórias sem grandes dramas, né, por assim dizer. Tem o Hurt e o Comfort. O Hurt é a situação que coloca as protagonistas, né, os protagonistas, as personagens principais, em experiências traumáticas, e assim como o Enche, ele pode vir acompanhado do Comfort, mas o Comfort não necessariamente precisa estar lá durante toda a história. O Comfort pode aparecer em um dos momentos finais da história, e ali já vê se pode ser considerado um conforto para o leitor. Tem Songfics, que nada mais são do que as histórias que são inspiradas em músicas, em canções, e que pode vir acompanhada exatamente de playlists atualmente, e também com trechos da música em si, versos, e pode ser longo, pode ser curto, pode ser como os autores quiserem. Então essa é uma forma de trazer também elementos que podem saem também ali do universo canônico e exploram as personagens em si. Tem as Rebels, que são histórias de 100 caracteres ou menos, então é o que eu falei há pouco, sobre histórias de frases curtas. Tem as one-shots, que são histórias de capítulo único, também podem ser consideradas como uma espécie de conto. E o último gênero que eu vou falar aqui são as smooches, que nada mais é do que histórias que possuem linguagem explícita, cenas mais explícitas de, por exemplo, sexo, mas elas podem ser em todo momento, como também podem não ter, podem ser apenas um capítulo específico sobre isso. Então, não assim como o que é colocado como romance erótico, vale para smooth, que nada mais é do que ter uma linguagem explícita sobre essa relação, mas não necessariamente precisa estar em todo o capítulo. Ela pode estar apenas em um capítulo e seguir a história normalmente. Obviamente tem outros tantos termos que acabam entrando no universo da fanfic, mas o que eu acredito que não precisa ser falado nesse momento, porque alguns deles são mais... também acarretam muito sobre fandom em geral, e isso também acaba colocando... mesclando demais o que eu queria falar aqui, que são exatamente sobre as fanfics. O que eu espero que muita gente compreenda sobre fanfic é que
assim como qualquer obra, né, seja impresso, seja audiovisual, é importante que lembre-se que vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas. E muitas vezes fanfic é um espaço gratuito em que a pessoa pode colocar ali as suas histórias. E que é um espaço dedicado para exatamente outras pessoas da sua bolha, outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, também apreciam. Novamente, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas isso não impede que a pessoa escreva. E, novamente, é um espaço mais democrático do que tentar vender histórias dentro diretamente para algumas editoras, por exemplo, porque é uma coisa um pouco mais complicada. E esses espaços, como o Wattpad, como Archive of Your Own, que talvez sejam os dois mais acessados no momento, eles têm a questão de ter pessoas que vão ler, né, as pessoas que vão comentar, você cria também ali um grupo de seguidores, um novo grupo de pessoas para te dar críticas, né? E pessoas que gostam daquilo, então que não vão vir diretamente para com dois pés no peito, vão ver com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de com um pouco mais de tato para lidar com para dar essas críticas. E é importante só apreciar, porque independente do que seja, né, tudo nasce disso, assim. Então tem espaços para isso, tem espaço para crescimento e acesse também a lista que está no site para descobrir um pouco mais sobre isso, porque vale a pena saber um pouco mais. A fanfic não começou com a década de 60, com Jornada nas Estrelas, começou bem antes disso, né? Começou lá em 1400, 1300, sabe? Começou há muito tempo, né? Shakespeare passou por isso, a Jane Austen passou por isso. Então, grandes autores passaram por alguma forma de fanfic. Então, antes do surgimento dos direitos autorais e que acabam mudando o que conhecemos, o que hoje conhecemos como fanfic. Mas é impressionante como isso também acrescenta nas histórias de várias maneiras. Então, eu acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você goste. Compartilhe, siga, né? Deixe nos comentários se você, assim como eu, já leu muita fanfic nessa vida. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos que estão postados no canal. Curta, compartilhe e siga as redes sociais também e o site, que estão todos linkados na descrição, porque é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Também tem música, games, livros, HQs e muito mais coisas, como críticas, dicas e vitrine e muito mais do que está acontecendo nesse mundo da cultura pop. Até